Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Antes de falar a palavra de Deus, eu quero manifestar aqui minha alegria em poder estar com os irmãos neste congresso, nesta festividade. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Edvardes, que, aceitando a indicação do pastor Narciso, convidou-nos para que estarmos, e aqui estamos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Osmar, não é isso? Satisfação em revê-lo, que Deus continue abençoando toda a igreja que aqui está, irmão Narciso, pastor Narciso. Na verdade, deveríamos ter chegado bem mais cedo, mas tivemos alguns imprevistos. Primeiro, nós erramos um pouco a entrada, fomos sair em Buritis, e quando estávamos chegando lá, o cabo da embreagem do carro quebrou, e nós tivemos que procurar uma oficina para consertar, e passamos por várias oficinas fechadas. Passamos na frente de uma assim, que você olha assim, você diz: aqui nem mecânico tu tem. Sai um menino de 14 anos e percebemos logo que era servo de Deus. Ele colocou a mão ali, foi 5 minutos, ele consertou o carro. Voltamos, pegamos aquela abençoada estrada de barro, né, que tem aí, 110 quilômetros. Não sabíamos que tinha essa estrada. Então, quando chegamos na balsa, já era quase às 7 horas da noite. Enfim, tivemos todos estes transtornos, mas graças a Deus é que chegamos para glorificar a Deus juntamente com os irmãos. Estamos aqui felizes por estarmos conhecendo a igreja de Jesus neste lugar. Quem está feliz também, diga glória a Deus. Aproveitando que você está de pé e trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 até o versículo 52. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que façamos uma leitura alternada ou participativa. Eu leio um verso e os irmãos, a igreja, por favor, leiam o verso seguinte, e assim todos estaremos participando da leitura. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma numerosa multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego chamado Bartimeu, que pedia esmolas. A igreja. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A igreja. Nisto lançou de si a capa e de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. A igreja. Todos.
E disse-lhes Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho afora. Quantos podem dizer glória a Deus? Feche sua Bíblia, por favor. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para esta pessoa bem forte: neste lugar. Não, diga mais forte: neste lugar. Você não paga nada para dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia, que é de graça. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Se é de graça, por que você não está glorificando o nome de Jesus? Você tem liberdade para enaltecer o nome daquele que vive e reina neste lugar. Sente-se glorificando o nome de Jesus e escute a palavra de Deus que ora estaremos pregando com a ajuda do querido Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, lemos aqui alguns versículos da Bíblia Sagrada que trazem para nós uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, ou por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Trata-se de um dos milagres realizados, operados por Jesus Cristo de Nazaré, quando este, no ofício do seu ministério, realizava e realizou milagres extraordinários. Quando lemos a Bíblia Sagrada nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, como são conhecidos, registraram apenas 43 milagres operados por Jesus Cristo. É óbvio que Jesus operou muitos mais milagres do que 43. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20 e versículo de número 31, o próprio João diz assim: os milagres que Jesus operou em todo o seu ministério foram muitos mais do que os que estão registrados neste livro. Jesus, a Bíblia diz que todos os doentes, todos os enfermos que vinham a ele curava todos sem despedir ninguém de mãos vazias. Jesus opera no capítulo 10 e versículo 46 do Evangelho de Marcos, um dos milagres mais conhecidos em toda a Bíblia Sagrada, o milagre popularizado como o milagre de Jericó. O milagre que aconteceu em Jericó, ele é um milagre, queridos irmãos e ouvintes, que para alguém existem controvérsias nele, ou existem erros nele. Por que, pastor Adriano? O milagre de Jericó, ele é tido e conhecido pela teologia como um milagre sinótico. O que é um milagre sinótico? Ele aparece em Mateus, no capítulo 20 e versículo 29, e ele aparece também em Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 em diante. Porque é que eles dizem que existe erro neste milagre? Vou te dizer agora. Mateus, no capítulo 20, versículo 29, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Marcos, no capítulo 10,
versículo 46, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Mas Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 35 em diante, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó. Daí vem as especulações e as perguntas: será que Mateus e Marcos não erraram? Será que Lucas não cometeu um equívoco? Quem é que está correto? Quem escreveu a passagem na ordem assertiva dela? Foi Mateus e Marcos ou foi Lucas? Eu provo para você nesta noite que a Bíblia Sagrada não mente, que a Bíblia Sagrada não erra, que a Bíblia Sagrada não falha, que a Bíblia Sagrada nas suas palavras nunca caiu por terra. A Bíblia Sagrada ainda é o livro mais perfeito que a humanidade já pôde ver. A Bíblia Sagrada é conhecida pelos sábios e cientistas estudiosos como Bíblia, o livro das inerrâncias. O que é isso? Não existe erro na Bíblia Sagrada. A gramática da Bíblia é perfeita. As histórias da Bíblia são verdadeiras. As decisões da Bíblia são irrevogáveis. Até hoje, na história da humanidade, ninguém conseguiu provar um erro sequer dentro da Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu provo para você que a Bíblia por si só, ela se explica. Quando eu leio o Salmo 119 e versículo de número 9, o salmista perguntou: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra? No Salmo 119 e versículo 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119 e versículo 63, o salmista disse: companheiro sou de todos os que te temem e amam a tua lei. No Salmo 119 e versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119 e versículo 130, o salmista disse: a tua palavra dá entendimento ao sábio e esclarecimento ao simples. No Salmo 119 e versículo 140, o salmista disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Isaías disse no capítulo 40 e versículo 8: vai passar os céus, seca-se a erva e cai as suas folhas, mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Disse Jesus em Mateus 24 e 35: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não passarão. Disse o escritor do livro de Jeremias, no capítulo 1, versículos 11, Deus disse: o que viste, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, Deus disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Jeremias 16 e 15, disse o profeta: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para o meu coração paz, gozo e alegria. Jeremias 22 e 29, disse o profeta: ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Jeremias 23 e 29, disse
Filipenses de Éfeso, no capítulo 6 e versículo 17, ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Disse Paulo na primeira epístola dele a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 15, Paulo disse: aceite esta palavra, Timóteo, porque ela é digna e fiel de toda aceitação. Disse o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12: a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Quantos nesta noite têm esta palavra nas suas mãos? Levante-a comigo, por favor, para cima. Quantos adoram a Deus pela palavra? A palavra é viva, a palavra é verdadeira, a palavra não mente, a palavra é fiel. Quem puder adorar a Deus pela palavra, adore. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui nunca ouviu falar num baiano de 1,52 m de altura? Quem era ele, pastor? Ele era poliglota, ele falava mais de 4 idiomas. Do que ele entendia de política, foi um dos maiores estadistas que o Brasil já conheceu. Quem era ele? Doutor Rui Barbosa. Uma certa vez ele estudou a gramática brasileira e descobriu 43 erros na gramática brasileira. Rui Barbosa ficou empolgado, chegou para os seus amigos doutores e disse: caros, eu agora vou estudar a Bíblia e vou descobrir todos os erros da Bíblia. Rui Barbosa leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Depois de muito tempo, quando ele encontrou-se com seus amigos, eles o perguntaram: e aí, doutor Rui, quantos erros o senhor encontrou na Bíblia? Rui Barbosa, de cabeça baixa, disse: caros colegas, eu fui procurar os erros da Bíblia e aconteceu o contrário. A Bíblia descobriu todos os erros da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Rui Barbosa depois escreveu uma célebre frase dizendo: a Bíblia é um oceano em que as grandes baleias se perdem dentro dela. Quem chegasse na biblioteca de Rui Barbosa e encontrar um número considerável de livros. Alguém foi visitar a biblioteca de Rui Barbosa certa vez, chegando lá, viu um livro de capa preta lá em cima e perguntou: o que é isso? Ele disse: é a bússola para o viajante perdido. O que mais? Ele disse: é pão para o que está faminto, é água para quem está com sede, é vida para quem está morto, é paz para quem não tem, é alegria para o triste, é esperança para o desesperado. Alguém perguntou: o que é que ela faz aqui em cima? A Bíblia em cima é o quê? Ele disse: a Bíblia em cima é a coroa de todos os outros livros. Alguém tirou de cima e colocou embaixo e perguntou: embaixo é o quê? E ele disse: embaixo é a sustentação da minha biblioteca. Alguém tirou de baixo e colocou no meio e perguntou: no meio é o quê? Ele disse: no meio é o coração de todos os outros livros. Quem pode glorificar a Deus? A Bíblia Sagrada, caros irmãos e pessoas que nos escutam, ela é perfeita. Pastor Adriano, o senhor está dizendo que a Bíblia é perfeita, mas o senhor não provou ainda quem foi que errou, se foi Mateus e Marcos ou se foi Lucas. Vou te provar que nenhum deles erraram, mas para isso eu preciso voltar para você para o Antigo Testamento. Quando eu volto para o Antigo Testamento para explicar o que está lá em Marcos 10:46, eu preciso voltar para o livro de Josué, capítulo de número 6. Diz a Bíblia no capítulo 6 de Josué, que Josué e um número de hebreus, que segundo Flávio Joséfo, chegava a quase 4 milhões de judeus e de hebreus. Eles rodearam Jericó, deram 13 voltas ao redor de Jericó. Na última volta,
7 sacerdotes tocaram 7 buzinas de carneiro. Diz a Bíblia que quando cessou o sonido da buzina, o povo gritou. Diz a Bíblia que quando o povo gritou, diz a Bíblia que Jericó caiu. Quando Jericó caiu, diz a Bíblia que Josué colocou-se em cima dos muros de Jericó, e Deus ordenou que Josué proferisse uma maldição. Qual foi a maldição? Todo aquele que reconstruísse ou reedificasse aquela Jericó, sobre a casa dele cairia uma maldição. 500 anos depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo de número 34, diz assim a Bíblia Sagrada: um homem chamado Hiel, ele resolveu reconstruir a Jericó que Josué derrubou. A Bíblia diz assim: quando ele pôs os fundamentos de Jericó, o seu primogênito chamado Abirão morreu. Diz a Bíblia que quando ele pôs as portas de Jericó, o seu último filho chamado Setube, este morreu também. A Bíblia diz assim: e isto se cumpriu. Para que isto aconteceu? Para que se cumprisse tudo que Deus havia falado através da boca do seu servo Josué. Então, queridos, quando nós chegamos no Novo Testamento, não existe mais uma Jericó destruída, existe uma Jericó renovada e reedificada. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem chamado Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? O maior infanticida do Novo Testamento, aquele que perseguiu as crianças para querer assassiná-las em procura de Jesus Cristo, mas não conseguiu. Diz a Bíblia que Herodes o Grande, ele cansou-se daquela antiga Jericó e ele resolve construir uma nova Jericó. A nova Jericó que ele constrói é uma Jericó poderosa, potentosa, bonita. Esta nova Jericó, o seu filho chamado Arquelau, ele resolve ornamentar ela, constrói piscinas nela, constrói aquedutos nela. Ela fica conhecida como a cidade de veraneio dos reis. A Jericó nova que Herodes constrói, ela fica a 1,5 km da antiga Jericó. Deixa eu explicar o texto agora. Jesus estava indo para Jerusalém. Repita bem forte: Jesus estava indo para... bem forte: Jesus estava indo para... Em Lucas capítulo 13, versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, pregando e caminhando para Jerusalém. Agora, geograficamente falando, se Jesus estava indo para Jerusalém pelo caminho da Pérea, Jesus teria que passar pelo Jordão, e passando Jesus pelo Jordão, ele daria de frente com a antiga Jericó. Então Jesus teria que passar por dentro, pastor Osmar, da antiga Jericó. Quando Jesus passa por dentro da antiga Jericó, ele dá de frente com a nova Jericó. Então ele teria que entrar na nova Jericó. O que foi que aconteceu? Mateus e Marcos viram Jesus saindo da antiga Jericó, e Lucas viu Jesus entrando na nova Jericó. A Bíblia não mente, a Bíblia não falha, a Bíblia não cai. O homem mente, o homem falha, o homem cai. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é o livro de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora olha para mim, destas duas expressões, a primeira diz que Jesus saía, a segunda diz que Jesus entrava. Há uma que me entristece, mas há uma que me alegra. A que me entristece é quando a Bíblia diz que Jesus saía, mas a que me alegra é quando a Bíblia diz que Jesus entrava. Porque Jesus saindo é sinônimo de tristeza, mas Jesus entrando é sinônimo de alegria. Jesus saindo é o que está de pé caindo, mas Jesus entrando é o que está caído ficando de pé. Jesus saindo é o vitorioso sendo derrotado, mas Jesus entrando é o derrotado ficando vitorioso.
vitorioso. Jesus saindo é o que está cheio ficando vazio, mas Jesus entrando é o vazio ficando cheio. Jesus saindo é o que ganhou perdendo, mas Jesus entrando é o que perdeu ganhando. Jesus saindo é o homem alegre ficando triste, mas Jesus entrando é o que está triste ficando alegre. Jesus saindo, sai graça, mas Jesus entrando, entra graça. Jesus saindo, sai paz. Jesus entrando, entra paz. Jesus saindo, é saindo vida. Jesus entrando, entrando vida. Jesus saindo, é saindo amor. Jesus entrando, entrando amor. Jesus saindo, é saindo esperança, mas Jesus entrando, é entrando esperança. Esperança. Quem tem esta esperança, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Toda alegria que existe na tua alma, toda alegria que existe no teu ser, sabe por que tu canta nesta noite? É porque Jesus um dia entrou na tua vida. Sabe por que tu estás aqui hoje? É porque um dia Jesus entrou na tua vida. Onde ele entra, ele muda a história. Onde ele entra, queridos, uma nova história é escrito na vida do homem. Ei, a tua vida tem duas histórias, uma antes e outra depois de Jesus entrar. Antes de Jesus entrar não tinha nada. Depois que Jesus entrou, tu tem o céu, tu tem alegria, tu tem esperança. Quantos aqui tiveram a vida mudada depois que Jesus entrou? Eu vou dar um minuto para você glorificar a Deus agora. Deixa eu ver quem tem razão para agradecer. Deixa eu ver. Olha aí, essas pessoas de mãos levantadas aí, todas elas, Jesus entrou na vida delas. Todas elas têm uma história para contar. Pode filmar aí. Cada pessoa dessa que está com a mão levantada, se viesse testemunhar aqui, ele iria dizer: antes de Jesus eu era pobre, depois de Jesus eu fiquei rico. Antes de Jesus eu era um desgraçado, depois de Jesus eu estou cheio da graça. Antes de Jesus eu não tinha nada, depois de Jesus eu tenho graça. Eu recebi a glória de Deus, eu recebi paz. Olha que coisa linda aí, ó. Adora. Deixa eu ver se os crentes batizados com o Espírito Santo já chegaram neste congresso. Deixa eu ver, já chegou. O negócio já começou a esquentar. Te prepara, este congresso vai marcar a tua vida e a tua história. Aleluia. Começa devagarinho, mas quando pega, meu irmão, ninguém segura mais. Diz a Bíblia que Jesus ia entrando, e quando Jesus ia entrando, a Bíblia diz assim: com ele os seus discípulos, pode ler que está no texto, com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. O que eu acho lindo na Bíblia é a riqueza dos detalhes bíblicos. Como assim, pastor? Porque é que a Bíblia faz questão de dizer aqui que entra Jesus e os discípulos. Vou explicar por quê. Entra Jesus, os discípulos e a multidão. Porque a Bíblia faz questão de falar discípulos e multidão, multidão e discípulos. Vou te explicar por quê. Porque uma coisa é ser discípulo, outra coisa é fazer parte da multidão. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa é estar na multidão. Ei, por quê, pastor? Vou te explicar uma coisa. As multidões que afluíam até Jesus eram de aproximadamente 15 mil pessoas. Eu provo para você. Marcos capítulo 6, versículo de número 43, diz a Bíblia que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5 mil homens. Quando a Bíblia fala de homem, a Bíblia está fazendo referência ao patriarca, ao dono da casa. Leva em consideração que cada judeu tinha uma mulher, e
2 ou 3 filhos aí, que vai dar mais de 15 mil pessoas. Diz a Bíblia que nas multidões que afluíam a Cristo, tinham 4 grupos de pessoas, basicamente falando. Primeiro, existiam aqueles que iam para comer um pãozinho com peixe. Como assim, pastor? Vou explicar. Todo mundo sabia que Jesus era bom nesse negócio de multiplicar. Todo mundo sabia que bastava colocar 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele levantava, usando a minha linguagem agora lá do Nordeste, ele levantava o balaio para cima, orava. Quando ele baixava o balaio, meu irmão, ele começava a dividir pão com peixe, sobrava 12 cestos para fazer, ele dizia: enche, não fica nada vazio aqui. Todo mundo sabia que Jesus era bom em multiplicar pão com peixe. Aí muita gente dizia: vamos para lá, que lá ninguém morre de fome. Perto de Jesus ninguém morre de fome. Tem um pãozinho com peixe para a gente comer lá. Então iam aqueles interessados no material. Em segundo lugar, tinham aqueles também que iam como curiosos. Os curiosos iam para dar uma olhadinha. Os curiosos iam para ver se ele fazia, para ver quem era ele, para ver de onde ele veio, para ver o que ele falava. Os curiosos vinham como espectadores para dar uma olhadinha. Em terceiro lugar, tinha o grupo dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus iam para testar Jesus, ia para colocar Jesus no canto da parede, para querer que Jesus provasse se ele era o Filho de Deus ou não. Mas existia um quarto grupo. O quarto grupo é feito de discípulos, é feito de apóstolos. E eu vou te dizer uma coisa: quem é discípulo não vem só para comer pão com peixe. Quem é discípulo não vem só para orar. Quem é discípulo não vem só para testar Jesus. Quem é discípulo veio porque teve a vida mudada, veio porque ama, veio para adorar, veio para glorificar, veio para bendizer, veio para adorar. Quem é discípulo é adorador. Deixa eu ver se tem discípulo aqui. Onde tiver um discípulo aqui, levante a mão, glorifica o nome de Jesus. Discípulo, quando ele pisa a planta dos pés dele, ele é conhecido, irmão. Alguém olha para ele e já diz assim: é discípulo, é filho, é adorador, tem algo de diferente na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós paramos o carro hoje ali na oficina para consertar o carro do Narciso, saiu um adolescentezinho de calça, de camisa, todo sujo de graxa, todo sujo de graxa. Mas quando a gente olhou para ele, já viu algo diferente na vida dele. Não adianta, irmão, onde tiver, onde pisar a planta dos pés, alguém vai ver que tem algo diferente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz a Bíblia que quando Jesus entra, juntamente com ele e seus discípulos e uma numerosa multidão, a Bíblia diz assim: Bartimeu, cego, mendigo, sentado à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas. Ei, quando eu olho para a vida deste ser, desta figura que entra agora na história que eu estou à luz narrar aqui, eu vejo algumas características dele que se identificam muito bem com o homem sem Deus. Primeiro, a Bíblia diz que ele era conhecido como Bartimeu. Não vou entrar nos detalhes, mas Bartimeu não é nome próprio. Bar vem de um designativo grego que quer dizer filho. Ele era conhecido como filho de Timeu. Ele era uma figura anônima. Ninguém conhecia ele pelo nome. Ninguém nunca tinha chamado ele pelo nome. Alguém conhece as pessoas, só conheciam ele como filho de Timeu. Mas eu dou glória a Deus, porque o meu Deus, o meu Jesus, a especialidade dele é ir ao encontro daqueles que ninguém conhece, que ninguém nunca viu. Mas Jesus sabe onde é tua casa, conhece o teu endereço, sabe o teu nome. Você pode até ser desconhecido para os homens, para Deus você é conhecido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, diz a Bíblia que ele era cego. Isso fala de impossibilidade. Terceiro lugar, diz a Bíblia que ele pedia esmola. Isso fala de miserabilidade. Quarto lugar, diz a Bíblia que ele estava à beira do caminho.
isto fala de infelicidade. Por que, pastor, infelicidade para quem está à beira do caminho? Eu provo para você, felicidade é para quem está no caminho. Então explique, pastor. Quem está com Maria está à beira do caminho, quem está com José está à beira do caminho, quem está com Benedito está à beira do caminho, quem está com Mahatma Gandhi está à beira do caminho, quem está com Hare Krishna está à beira do caminho, quem está com Allan Kardec está à beira do caminho, quem está com Yosef Hetzig, o Pedro 16 está à beira do caminho. Agora quem está com Jesus achou o caminho, entrou pelo caminho, acertou o caminho, alegre e feliz, porque tem alegria porque achou o caminho. Deixa eu ver aqui quem encontrou o caminho. Deixa eu ver, levante as duas mãos, dê um grado de vitória como você não deu ainda hoje. Só quem achou o caminho, levante as duas mãos, abre a boca e glorifica o nome de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus entra, a Bíblia diz que Bartimeu ouviu. O que foi que ele ouviu? Lucas diz que ele ouviu o som como de um tropel. Imagina comigo 15 mil pessoas pisando no chão, alvoroçadas. 15 mil pessoas alvoroçadas pisando, estremece, balança, chacoalha. 15 mil pessoas pisando no chão, meu irmão, faz estremecer a terra de longe. Ei, parece que eu vejo Bartimeu. Vou entrar agora na mente de Bartimeu, permita-me por favor, eu vou entrar agora na mente de Bartimeu. Parece que eu vejo quando Bartimeu sentiu o chão Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Antes de falar a palavra de Deus, eu quero manifestar aqui minha alegria em poder estar com os irmãos neste congresso, nesta festividade. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Edvardes, que, aceitando a indicação do pastor Narciso, convidou-nos para que estarmos, e aqui estamos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Osmar, não é isso? Satisfação em revê-lo. Que Deus continue abençoando toda a igreja que aqui está, irmão Narciso, pastor Narciso. A verdade, deveríamos ter chegado bem mais cedo, mas tivemos alguns imprevistos. Primeiro, nós erramos um pouco a entrada, fomos sair em Buritis, e quando estávamos chegando lá, o cabo da embreagem do carro quebrou, e nós tivemos que procurar uma oficina para consertar. E passamos por várias oficinas fechadas, passamos na frente de uma assim, que você olha assim, você diz, aqui nem mecânico do tem. Sai um menino de 14 anos e percebemos logo que era servo de Deus. Ele colocou a mão ali, foi 5 minutos, ele consertou o carro. Voltamos, pegamos aquela abençoada estrada de barro, né, que tem aí, 110 quilômetros. Não sabíamos que tinha essa estrada. Então, quando chegamos na balsa, já era quase às 7 horas da noite. Enfim, tivemos todos estes transtornos, mas graças a Deus é que chegamos para glorificar a Deus juntamente com os irmãos. Estamos aqui felizes por estarmos conhecendo a igreja de Jesus neste lugar. Quem está feliz também, diga glória a Deus. Aproveitando que você está de pé e trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 até
o versículo 52. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que façamos uma leitura alternada, participativa. Eu leio um verso e os irmãos, a igreja, por favor, leiam o verso seguinte, e assim todos estaremos participando da leitura. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma numerosa multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego chamado Bartimeu, que pedia esmolas. A igreja. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A igreja. Nisto lançou de si a capa e de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. A igreja. Todos. E disse-lhes Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho afora. Quantos podem dizer glória a Deus? Feche sua Bíblia, por favor. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para esta pessoa bem forte: neste lugar. Não, diga mais forte: neste lugar. Você não paga nada para dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia, que é de graça. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Se é de graça, por que você não está glorificando o nome de Jesus? Você tem liberdade para enaltecer o nome daquele que vive e reina neste lugar. Sente-se glorificando o nome de Jesus e escute a palavra de Deus, que ora estaremos pregando com a ajuda do querido Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, lemos aqui alguns versículos da Bíblia Sagrada que trazem para nós uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, ou por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Trata-se de um dos milagres realizados, operados por Jesus Cristo de Nazaré, quando este, no ofício do seu ministério, realizava e realizou milagres extraordinários. Quando lemos a Bíblia Sagrada nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, como são conhecidos, registraram apenas 43 milagres operados por Jesus Cristo. É óbvio que Jesus operou muitos mais milagres do que 43,
Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20 e versículo de número 31, o próprio João diz assim: os milagres que Jesus operou em todo o seu ministério foram muitos mais do que os que estão registrados neste livro. Jesus, a Bíblia diz que todos os doentes, todos os enfermos que vinham a ele curava todos sem despedir ninguém de mãos vazias. Jesus opera no capítulo 10 e versículo 46 do Evangelho de Marcos, um dos milagres mais conhecidos em toda a Bíblia Sagrada, o milagre popularizado como o milagre de Jericó. O milagre que aconteceu em Jericó, ele é um milagre, queridos irmãos e ouvintes, que para alguém existem controvérsias nele, ou existem erros nele. Por que, pastor Adriano? O milagre de Jericó, ele é tido e conhecido pela teologia como um milagre sinótico. O que é um milagre sinótico? Ele aparece em Mateus, no capítulo 20 e versículo 29, e ele aparece também em Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 em diante. Porque é que eles dizem que existe erro neste milagre? Vou te dizer agora. Mateus, no capítulo 20, versículo 29, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Marcos, no capítulo 10 e versículo 46, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Mas Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 35 em diante, ele diz que o milagre aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó. Daí vem as especulações e as perguntas: será que Mateus e Marcos não erraram? Será que Lucas não cometeu um equívoco? Quem é que está correto? Quem escreveu a passagem na ordem assertiva dela? Foi Mateus e Marcos ou foi Lucas? Eu provo para você nesta noite que a Bíblia Sagrada não mente, que a Bíblia Sagrada não erra, que a Bíblia Sagrada não falha, que a Bíblia Sagrada nas suas palavras nunca caiu por terra. A Bíblia Sagrada ainda é o livro mais perfeito que a humanidade já pôde ver. A Bíblia Sagrada é conhecida pelos sábios e cientistas e estudiosos como Bíblia, o livro das inerrâncias. O que é isso? Não existe erro na Bíblia Sagrada. A gramática da Bíblia é perfeita. As histórias da Bíblia são verdadeiras. As decisões da Bíblia são irrevogáveis. Até hoje, na história da humanidade, ninguém conseguiu provar um erro sequer dentro da Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu provo para você que a Bíblia por si só ela se explica. Quando eu leio o Salmo 119 e versículo de número 9, o salmista perguntou: como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra? No Salmo 119 e versículo 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119 e versículo 63, o salmista disse: companheiro sou de todos os que
que temem e amam a tua lei. No Salmo 119 e versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119 e versículo 130, o salmista disse: a tua palavra dá entendimento ao sábio e esclarecimento ao simples. No Salmo 119 e versículo 140, o salmista disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Isaías disse no capítulo 40 e versículo 8: vai passar os céus, seca-se a erva e cai as suas folhas, mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Disse Jesus em Mateus 24 e 35: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não passarão. Disse o escritor do livro de Jeremias no capítulo 1 versículos 11, Deus disse: o que viste, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, Deus disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Jeremias 16 e 15, disse o profeta: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para o meu coração paz, gozo e alegria. Jeremias 22 e 29, disse o profeta: ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Jeremias 23 e 29, disse o profeta: não é a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha, disse Paulo quando escreveu a sua epístola aos crentes de Éfeso, no capítulo 6 e versículo 17. Ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Disse Paulo na primeira epístola dele a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 15, Paulo disse: aceite esta palavra, Timóteo, porque ela é digna e fiel de toda aceitação. Disse o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12: a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Quantos nesta noite têm esta palavra nas suas mãos? Levante-a comigo, por favor, para cima. Quantos adoram a Deus pela palavra? A palavra é viva, a palavra é verdadeira, a palavra não mente, a palavra é fiel. Quem puder adorar a Deus pela palavra, adore. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui nunca ouviu falar num baiano de 1,52 m de altura? Quem era ele, pastor? Ele era poliglota, ele falava mais de 4 idiomas. Do que ele entendia de política, foi um dos maiores estadistas que o Brasil já conheceu. Quem era ele? Doutor Rui Barbosa. Uma certa vez ele estudou a gramática brasileira e descobriu 43 erros na gramática brasileira. Rui Barbosa ficou empolgado, chegou para os seus amigos doutores e disse: caros, eu agora vou estudar a Bíblia e vou descobrir todos os erros da Bíblia. Rui Barbosa leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Depois de muito tempo, quando ele encontrou-se com seus amigos, eles o perguntaram: e aí, doutor Rui, quantos erros o senhor encontrou na Bíblia? Rui Barbosa, de cabeça baixa, disse: caros colegas, eu fui procurar os erros
Alguém foi visitar a biblioteca de Rui Barbosa certa vez. Chegando lá, viu um livro de capa preta lá em cima e perguntou: o que é isso? Ele disse: é a bússola para o viajante perdido. O que mais? Ele disse: é pão para o que está faminto, é água para quem está com sede, é vida para quem está morto, é paz para quem não tem, é alegria para o triste, é esperança para o desesperado. Alguém perguntou: o que é que ela faz aqui em cima? A Bíblia ensina é o quê? Ele disse: a Bíblia ensina é a coroa de todos os outros livros. Alguém tirou de cima e colocou embaixo e perguntou: embaixo é o quê? E ele disse: embaixo é a sustentação da minha biblioteca. Alguém tirou de baixo e colocou no meio e perguntou: no meio é o quê? Ele disse: no meio é o coração de todos os outros livros. Quem pode glorificar a Deus? A Bíblia Sagrada, caros irmãos e pessoas que nos escutam, ela é perfeita. Pastor Adriano, o senhor está dizendo que a Bíblia é perfeita, mas o senhor não provou ainda quem foi que errou, se foi Mateus e Marcos ou se foi Lucas. Vou te provar que nenhum deles erraram, mas para isso eu preciso voltar para você para o Antigo Testamento. Quando eu volto para o Antigo Testamento para explicar o que está lá em Marcos 10:46, eu preciso voltar para o livro de Josué, capítulo de número 6. Diz a Bíblia no capítulo 6 de Josué, que Josué e um número de hebreus, que segundo Flávio Joséfo, chegava a quase 4 milhões de judeus e de hebreus, eles rodearam Jericó, deram 13 voltas ao redor de Jericó. Na última volta, 7 sacerdotes tocaram 7 buzinas de carneiro. Diz a Bíblia que quando cessou o sonido da buzina, o povo gritou. Diz a Bíblia que quando o povo gritou, diz a Bíblia que Jericó caiu. Quando Jericó caiu, diz a Bíblia que Josué colocou-se em cima dos muros de Jericó, e Deus ordenou que Josué proferisse uma maldição. Qual foi a maldição? Todo aquele que reconstruísse ou reedificasse aquela Jericó, sobre a casa dele cairia uma maldição. 500 anos depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo de número 34, diz assim a Bíblia Sagrada: um homem chamado Riel, ele resolveu reconstruir a Jericó que Josué derrubou. A Bíblia diz assim: quando ele pôs os fundamentos de Jericó, o seu primogênito chamado Abirão morreu. Diz a Bíblia que quando ele pôs as portas de Jericó, o seu último filho chamado Setube, este morreu também. A Bíblia diz assim: e isto se cumpriu. Para que isto aconteceu? Para que se cumprisse tudo que Deus havia falado através da boca do seu servo Josué. Então, queridos, quando nós chegamos no Novo Testamento, não existe mais uma Jericó destruída, existe uma Jericó renovada e reedificada. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem chamado Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? O maior infanticida do Novo Testamento, aquele que perseguiu as crianças para querer assassiná-las em procura de Jesus Cristo, mas não conseguiu. Diz a Bíblia que Herodes o Grande, ele cansou-se daquela antiga Jericó e ele resolve construir uma nova Jericó. A nova Jericó que ele constrói é uma Jericó poderosa, potentosa, bonita. Esta nova Jericó, o seu filho chamado Arquelau, ele resolve ornamentar ela, constrói piscinas nela, constrói aquedutos nela. Ela fica conhecida como a cidade de veraneio dos reis. A Jericó nova que Herodes constrói, ela fica a 1,5 km da antiga Jericó. Deixa eu explicar o texto agora. Jesus estava indo para Jerusalém. Repita bem forte: Jesus estava indo para Jerusalém. Bem forte: Jesus estava indo para Jerusalém. Ele nunca
Lucas capítulo 13, versículo 22 diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, pregando e caminhando para Jerusalém. Agora, geograficamente falando, se Jesus estava indo para Jerusalém pelo caminho da Pérea, Jesus teria que passar pelo Jordão, e passando Jesus pelo Jordão, ele daria de frente com a antiga Jericó. Então Jesus teria que passar por dentro, pastor Osmar, da antiga Jericó. Quando Jesus passa por dentro da antiga Jericó, ele dá de frente com a nova Jericó. Então ele teria que entrar na nova Jericó. O que foi que aconteceu? Mateus e Marcos viram Jesus saindo da antiga Jericó, e Lucas viu Jesus entrando na nova Jericó. A Bíblia não mente, a Bíblia não falha, a Bíblia não cai. O homem mente, o homem falha, o homem cai. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é o livro de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora olha para mim, destas duas expressões, a primeira diz que Jesus saía, a segunda diz que Jesus entrava. Há uma que me entristece, mas há uma que me alegra. A que me entristece é quando a Bíblia diz que Jesus saía, mas a que me alegra é quando a Bíblia diz que Jesus entrava. Porque Jesus saindo é sinônimo de tristeza, mas Jesus entrando é sinônimo de alegria. Jesus saindo é o que está de pé caindo, mas Jesus entrando é o que está caído ficando de pé. Jesus saindo é o vitorioso sendo derrotado, mas Jesus entrando é o derrotado ficando vitorioso. Jesus saindo é o que está cheio ficando vazio, mas Jesus entrando é o vazio ficando cheio. Jesus saindo é o que ganhou perdendo, mas Jesus entrando é o que perdeu ganhando. Jesus saindo é o homem alegre ficando triste, mas Jesus entrando é o que está triste ficando alegre. Jesus saindo sai graça, mas Jesus entrando entra graça. Jesus saindo sai paz, Jesus entrando entra paz. Jesus saindo é saindo vida, Jesus entrando é entrando vida. Jesus saindo é saindo amor, Jesus entrando é entrando amor. Jesus saindo é saindo esperança, mas Jesus entrando é entrando esperança. Esperança, quem tem esta esperança, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Toda a alegria que existe na tua alma, toda a alegria que existe no teu ser, sabe por que tu canta nesta noite? É porque Jesus um dia entrou na tua vida. Sabe por que tu estás aqui hoje? É porque um dia Jesus entrou na tua vida. Onde ele entra, ele muda a história. Onde ele entra, queridos, uma nova história é escrito na vida do homem. A tua vida tem duas histórias, uma antes e outra depois de Jesus entrar. Antes de Jesus entrar não tinha nada. Depois que Jesus entrou, tu tem o céu, tu tem alegria, tu tem esperança. Quantos aqui tiveram a vida mudada depois que Jesus entrou? Eu vou dar um minuto para você glorificar a Deus agora. Deixa eu ver o que tu vai para agradecer. Deixa eu ver. Olha aí, essas pessoas de mãos levantadas aí, todas elas, Jesus entrou na vida delas. Todas elas têm uma história para contar. Pode filmar aí. Cada pessoa dessa que está com a mão levantada, se viesse testemunhar aqui, ele iria dizer: antes de Jesus eu era pobre, depois de Jesus eu fiquei rico. Antes de Jesus eu era um desgraçado, depois de Jesus eu estou cheio da graça. Antes de Jesus eu não tinha nada, depois de Jesus eu tenho graça. Eu recebi a glória de Deus, eu recebi paz. Olha que coisa linda aí, ó. Adora. Deixa eu ver se os crentes batizados com o Espírito Santo já chegaram neste congresso. Deixa eu ver, já chegou. O negócio já começou a esquentar. Te prepara, este congresso vai marcar a tua vida e a tua história. Aleluia.
E quando Jesus entra, a Bíblia diz assim: com ele os seus discípulos, pode ler que está no texto, com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. O que eu acho lindo na Bíblia é a riqueza dos detalhes bíblicos. Como assim, pastor? Porque é que a Bíblia faz questão de dizer que entra Jesus e os discípulos. Vou explicar por quê. Entra Jesus, os discípulos e a multidão. Porque a Bíblia faz questão de falar discípulos e multidão, multidão e discípulos. Vou te explicar por quê. Porque uma coisa é ser discípulo, outra coisa é fazer parte da multidão. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa é estar na multidão. Ei, por quê, pastor? Vou te explicar uma coisa. As multidões que afluíam até Jesus eram de aproximadamente 15 mil pessoas. Eu provo para você. Marcos capítulo 6, versículo de número 43, diz a Bíblia que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5 mil homens. Quando a Bíblia fala de homem, a Bíblia está fazendo referência ao patriarca, ao dono da casa. Leva em consideração que cada judeu tinha uma mulher e 2 ou 3 filhos aí, que vai dar mais de 15 mil pessoas. Diz a Bíblia que nas multidões que afluíam a Cristo tinham 4 grupos de pessoas, basicamente falando. Primeiro, existiam aqueles que iam para comer um pãozinho com peixe. Como assim, pastor? Vou explicar. Todo mundo sabia que Jesus era bom nesse negócio de multiplicar. Todo mundo sabia que bastava colocar 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele levantava, usando a minha linguagem, agora lá do Nordeste, ele levantava o balaio para cima, orava. Quando ele baixava o balaio, meu irmão, ele começava a dividir pão com peixe, sobrava 12 cestos fazendo, dizia: enche, não fica nada vazio aqui. Todo mundo sabia que Jesus era bom em multiplicar pão com peixe. Aí muita gente dizia: vamos para lá, que lá ninguém morre de fome. Perto de Jesus ninguém morre de fome. Tem um pãozinho com peixe para a gente comer lá. Então iam aqueles interessados no material. Em segundo lugar, tinham aqueles também que iam como curiosos. Os curiosos iam para dar uma olhadinha, os curiosos iam para ver se ele fazia, para ver quem era ele, para ver de onde ele veio, para ver o que ele falava. Os curiosos vinham como espectadores para dar uma olhadinha. Em terceiro lugar, tinha um grupo dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus iam para testar Jesus, ia para colocar Jesus no canto da parede, para querer que Jesus provasse se ele era o Filho de Deus ou não. Mas existia um quarto grupo. O quarto grupo é feito de discípulos, é feito de apóstolos. E eu vou te dizer uma coisa: quem é discípulo não vem só para comer pão com peixe. Quem é discípulo não vem só para orar. Quem é discípulo não vem só para testar Jesus. Quem é discípulo veio porque teve a vida mudada, veio porque ama, veio para adorar, veio para glorificar, veio para bendizer, veio para adorar. Quem é discípulo é adorador. Deixa eu ver se tem discípulo aqui. Onde tiver um discípulo aqui, levante a mão, glorifica o nome de Jesus. Discípulo, quando ele pisa a planta dos pés dele, ele é conhecido, irmão. Alguém olha para ele e já diz assim: é discípulo, é filho, é adorador, tem algo de diferente na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando nós paramos o carro hoje ali na oficina para consertar o carro do Narciso, saiu um adolescentezinho de calça, de camisa, todo sujo de graxa, todo sujo de graxa. Mas quando a gente olhou para ele, já viu algo diferente na vida dele. Não adianta, irmão, onde tiver, onde pisar a planta dos pés, alguém vai ver que tem algo diferente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz a Bíblia que quando Jesus entra, juntamente com ele e seus discípulos e uma numerosa multidão, a Bíblia diz assim: Bartimeu, cego, mendigo, sentado à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas. Ei, quando eu olho para a vida deste ser, desta figura que entra agora na história que eu estou à luz narrar aqui, eu vejo algumas características dele que se identificam muito bem com o homem sem Deus. Primeiro, a Bíblia diz que ele era conhecido como Bartimeu. Não vou entrar nos detalhes, mas Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu
nominativo grego que quer dizer filho. Ele era conhecido como filho de Timeu. Ele era uma figura anônima, ninguém conhecia ele pelo nome, ninguém nunca tinha chamado ele pelo nome. Alguém conhece as pessoas, só conheciam ele como filho de Timeu. Mas eu dou glória a Deus, porque o meu Deus, o meu Jesus, a especialidade dele é ir ao encontro daqueles que ninguém conhece, que ninguém nunca viu. Mas Jesus sabe onde é a tua casa, conhece o teu endereço, sabe o teu nome. Você pode até ser desconhecido para os homens, para Deus você é conhecido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, diz a Bíblia que ele era cego. Isso fala de impossibilidade. Terceiro lugar, diz a Bíblia que ele pedia esmola. Isso fala de miserabilidade. Quarto lugar, diz a Bíblia que ele estava à beira do caminho. Isto fala de infelicidade. Por que, pastor, infelicidade para quem está à beira do caminho? Eu provo para você. Felicidade é para quem está no caminho. Então explique, pastor. Quem está com Maria está à beira do caminho. Quem está com José está à beira do caminho. Quem está com Benedito está à beira do caminho. Quem está com Mahatma Gandhi está à beira do caminho. Quem está com Hare Krishna está à beira do caminho. Quem está com Allan Kardec está à beira do caminho. Quem está com Yosef Hetzig, o Pedro 16 está à beira do caminho. Agora quem está com Jesus achou o caminho, entrou pelo caminho, acertou o caminho, alegre,